Bom dia, olá. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o que você tem para oferecer. O que você tem para oferecer? Existe uma história na Bíblia que fala sobre uma viúva. Essa viúva era uma viúva que tinha um marido que servia ao Senhor. Esse marido, ele andava com o profeta Eliseu. Esse profeta foi procurado por ela quando seu esposo morreu. Sabe por quê? Porque ela tinha dívidas. O seu marido morreu e não deixou nada além de dívidas. Ela só tinha dívidas. E quando ela foi procurar esse profeta, ela falou com ele: olha, o meu marido andava contigo, você sabe bem, né? Ele andava contigo e agora ele morreu, estou viúva. E aí aconteceu uma situação na vida dessa viúva. Essa viúva não tinha nada mais, segundo o relato dela, que pudesse prover a sua vida, né? Suas necessidades diárias. Essa viúva era uma viúva que não soube o que fazer. O marido morreu, tinha ido embora, morto. O que mais que ele poderia fazer? E naquela época, a viúva pagava as contas. E de fato, os credores iam na casa dela pegar os 2 filhos que ela tinha em forma de pagamento. Então, quando ela correu ao profeta, ela falou com ele, né? Ela falou com esse profeta e ela disse para ele que ela gostaria que ele ajudasse, porque o marido servia a ele e ela estava sem condições nenhuma. Então, esse profeta fala com ela, Eliseu, que o que ela poderia estar oferecendo para ele, mostrando para ele o que ela tinha em casa. O que ela tinha? E essa viúva fala para ele: eu não tenho mais nada, não sobrou nada. Não sobrou nada. A única coisa que sobrou foi um pouquinho de azeite. Então ele vai, né, já na casa dela, fala com ela: pede vasilhas emprestadas. E ela vai com essas crianças e pede vasilhas emprestadas. Para quê? Para que possam enchê-las. Quando essas vasilhas chegam, ele vai multiplicando esse azeite e esse azeite vai se multiplicando e sendo cheio todas as vasilhas. A moral da história é: essa viúva não tinha nada. Para ela, na condição dela, era de nada, acabou, Zé Fini, não tem mais jeito, acabou aqui. O que eu vou fazer agora? A condição dela ali era de uma pessoa necessitada. E ela teve a ajuda de Deus. O profeta simboliza a ajuda que vem do alto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha só. Quando você pensa que não há mais jeito para nada, que não tem mais como você fazer nada, que não tem mais como você vencer esse obstáculo que está na sua frente, que isso que está acontecendo com você é irreversível, que chegou o ponto final da sua vida, olhe em volta, procure, veja o que você tem dentro de você, veja o que você tem na sua casa. Sempre resta alguma coisa, sempre há alguma coisa que está lá, é você que não está enxergando, mas está lá. Você tem que pedir ajuda, pede ajuda, não fique calado, não fique quieto. Peça ajuda ao pai, à mãe, ao pastor, ao irmão. Fale, coloque para fora, externaliza, fala daquilo que você está sentindo. Porque quando você fala, as pessoas ficam sabendo. Se ela não tivesse permitido que os filhos fossem levar as vasilhas na vizinhança, não, tô com vergonha, não vou pedir nada para ninguém não. Vasilha emprestada? Eu? Vou pedir não. Quero pedir não. O que ia acontecer com ela? O profeta poderia fazer um milagre? Não poderia fazer um milagre, porque a quantidade de vasilha que ela tinha era pouca e não ia ser o suficiente para ter tanto azeite para ela no final, né? Viver e vender. Não poderia. Então, fale. Isso não quer dizer que você tem que sair contando para todo mundo, mas escolha as pessoas com quem você pode contar, ou pelo menos uma pessoa que você possa contar. Fale com ela, peça ajuda. Não fique quieto, não fique calado, não sofra calado. Mostre aquilo que está acontecendo com você.
Diga qual é a raiz do seu sofrimento, ou se você não sabe, o que você pensa ser a raiz do seu sofrimento, para poder você receber algum tipo de ajuda. Porque tem gente que pensa que a gente tem bola de cristal, que a gente é mágico, né? Que o outro tem que saber daquilo que você está passando. E não é assim. Algumas pessoas podem perceber, outras não. Algumas pessoas podem se sensibilizar, outras não. E aí, como é que vai ficar? Não é isso que vai tirar você dessa situação. O que vai tirar da situação é você se manifestar, procurar ajuda, colocar para fora, ver as pessoas que podem verdadeiramente te ajudar. Não adianta sair correndo contando para todo mundo. Não é todo mundo que vai poder te ajudar. Todo mundo poderia fazer aquela situação da viúva ser resolvida? Não. Pense direitinho qual é a pessoa, né? Então, se você está aí nesse deserto, está passando por algum problema, está na sua vida, veja quais são as pessoas, em que local você está, identifique qual é o local que você está, identifique quem pode te ajudar. E eu tenho certeza que a partir desse momento que você fizer isso, você vai melhorar e depois você vai dar o segundo passo, tá bom? Gente, obrigado por ter assistido aqui o nosso vídeo. Dá o like, o joinha aí, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Um beijo!